E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o seu canal Bike Sport. Hoje a gente já tá aqui, ó, blusa de frio, porque já começou a fazer um friozinho aqui. Início de maio, já tá fazendo frio aqui em Minas aí onde você mora, já tá fazendo frio. A gente tá trazendo aqui, pessoal, esse vídeo, que é aquele vídeo aí do dia a dia dentro da oficina. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, deixa também o like nesse vídeo aí, compartilha com aquele seu amigo que gosta de acompanhar aí o dia a dia desses trabalhos aí que acontecem dentro de uma oficina. Para você também que tem intenção de abrir uma oficina, quer saber que tipo de serviço pode aparecer, dependendo aí da sua região, claro, né? Eu tô aqui numa região bastante mista, tem pessoas aí de todas as classes, então acaba que a gente tem serviços aqui de diversos, desde aquelas bicicletinhas mais básicas mesmo, aquela bicicletinha velha, até as bicicletas mais caras. Então aqui a gente pega todo tipo de serviço, a gente traz aqui para vocês aqui, para vocês verem o que acontece na realidade aqui dentro de uma oficina. E olha só, ontem, segunda-feira, eu não gravei um vídeo porque eu estava ali, ó, mexendo numa bicicleta ali dos Correios. E hoje já tem outra, que ela já é outra. Então eu passei grande parte do dia ali na frente da loja. E por aqui, apesar da distância ser pequena, acaba que tem muito barulho de carro e moto passando ali. Acaba que a gente não consegue fazer um vídeo ali da bicicleta. Mas ali foi basicamente a parte de freio da outra que a gente trocou e aquela ali também. Fazer uma sangria, trocar pastilha, trocar disco. As bicicletas carregam bastante peso, então acaba aí consumindo bastante. E já começando aqui nesse vídeo de hoje, eu estava fazendo aqui, eu tenho essa bandeja aqui, eu estava fazendo a instalação aqui de um pneu com selante. E a gente já colocou um outro aqui, ó, fizemos a reposição do selante e fomos fazer a reposição do selante nesse pneu aqui. Na verdade não era nem bem uma reposição, era um pneu que o cliente trouxe para trocar. Ele tinha um outro pneu que estava bem liso, ele conseguiu esse pneu aqui usado e trouxe para a gente fazer a instalação do selante. E olha só, vi que o pneu aqui está murcho, eu já coloquei o selante dentro dele. E olha só o tanto que está vazando, ó. Tá vendo esse pontinho branco aqui? Ó? Dois pontinhos brancos aqui, olha, pontinho branco, todo branquinho aqui, ó. São vários. Aqui um pouco mais branco, aqui ó, são vários pontinhos brancos. Uma área aqui com maior vazamento. E o pneu é assim, ó, ao redor do pneu todo assim. Nem todos os pontos aqui aparecem, porque o pneu já murchou. Mas o que acontece? Esse daqui é um pneu, ó, vê ainda que o pneu ainda parece aí tá bem novo, né? Mas ele não veda as laterais dele aqui, ele vaza na lateral. Quando a gente tem problemas de vazamento aqui nos cantinhos, geralmente a gente consegue resolver. Mas esse problema aqui das laterais é muito difícil de resolver. O que eu fiz aqui? Eu pus o selante, enchi bem o pneu, mas deixava ele aqui, ó, deixava ele deitado aqui para estar vedando aqui as laterais do pneu. Mas ele está vazando tanto nas laterais que o pneu não fica nem 2 minutos cheios. Em menos de 2 minutos ele está totalmente vazio de novo, de tanto que ele vaza aqui nas bordas aqui laterais. Então eu já falei para o cliente aqui que nem compensa a gente estar mexendo com esse pneu aqui. Por quê? Por mais que eu deixe ele aqui deitado por algumas horas, ele vai conseguir talvez vedar essas laterais aqui do pneu. Porém, quando ele estiver andando e o líquido estiver rodando apenas aqui, ó, porque quando está rodando, o líquido ele não vai rodar aqui nessas partes laterais, ele vai rodar na parte de baixo, que é a parte principal onde vai os furos. Aqui na lateral vai ser pouquíssimo selante que vai ficar passando ali, mesmo com giro e ele esparramando, ele não vai conseguir vedar todos esses furos aqui na lateral. Então acontece que o que? Esse pneu é um pneu que você vai encher, talvez você vai conseguir rodar com ele, mas quando você deixar ele parado em casa, 1 dia, 2 dias no máximo, ele vai estar totalmente vazio. Então ele vai comprar outro pneu. Então se você tem problema de vazamento aqui nas laterais, significa que o material, o aparelho do pneu aqui, ele é muito fino e bem provavelmente não é próprio para selante. Eu não tenho certeza se esse daqui é. Ele deve ter descrito que eu nem olhei ainda. Mas se ele não for preparado para tubeless, a malha da borracha, ela pode acontecer esse tipo de vazamento aí, que não compensa a gente ficar aí gastando dinheiro, porque você vai ficar repondo selante com mais frequência para estar conseguindo vedar esses furos aí. Então é melhor você investir num pneu de qualidade, preparado para selante, né? Não estou dizendo que esse pneu seja ruim, mas para selante ele não vai servir. E se você tem aí uma dica, já pegou esse tipo de serviço aí,
ou já na sua bicicleta já aconteceu esse tipo de estar vazando muito na lateral, deixa aí nos comentários o que você fez para resolver e de repente a gente tenta aqui e mostra para vocês aí o resultado aí das dicas que vocês deixarem também. Aqui na oficina eu prefiro não fazer porque a gente tem que dar garantia do serviço, então a gente pode fazer isso daqui e ele dá certo, a gente pode fazer aqui, deixar o pneu deitado, fazer vários procedimentos aqui, mas ele não durar. Então como a gente tem que dar essa garantia, eu prefiro nem fazer esse tipo de serviço com pneu com esse tipo de defeito aqui. E vamos aí continuar aí com o vídeo, pessoal. Olha que a gente chegou aqui nessa bicicleta, essa bicicletinha rosa aqui, feminina. A gente vai estar colocando ela aqui uma cestinha. E a pessoa aqui, a dona da bicicleta, reclamou que a bicicleta estava com freio pesado. Esse freio aqui está macio, mas o de trás estava muito pesado. Eu já tirei aqui e vou mostrar para vocês aqui o que acontece aqui nesse tipo de quadro aqui, ó. Esse quadro, ó, o conduíte, ele vem aqui, ele começa aqui embaixo, ó, ele faz essa curva, ele passa dentro desse espaço aqui, ele faz a curva aqui para cima. E ela está sentindo o freio pesado. Eu puxei o cabo aqui, ó, só para a gente ver como é que estava o cabo de aço. E o cabo de aço ele estava um pouquinho oxidado. Quando você pega um cabo de aço meio esbranquiçado, ele não está brilhando, ó, ele está meio esbranquiçado, ó, você vê que ele está fosco. Isso aqui é um pouco de oxidação, você consegue ver alguns brilhozinhos aqui na alguma parte, mas a maior parte deles está esbranquiçada. Mas não era isso aqui o pior. Aqui, ó, nessa parte de baixo dele aqui, ó, como é que ele está enferrujado. Isso aqui porque eu já fiz uma limpeza dele, mas ele está com um pouco de ferrugem aqui. Eu passei a bucha ali para tirar um pouco de ferrugem, para ver como é que estava a situação, mas ele estava bastante enferrujado aqui. Essa parte do ferrugem aqui é justamente a parte de baixo aqui, ó. É onde fica essa curva aqui, ó, porque entra água, entra umidade pelo conduíte, ela vai parar justamente nessa parte de baixo aqui, é onde é um ponto crítico aqui. Se o seu freio está muito duro, essas bicicletas femininas aqui, você pode estar também, ó, tirando essa peça desse conector aqui do quadro que vai passar o conduíte, e está passando aqui o conduíte direto. Você diminui um pouco a curva dele aqui, ele vai estar pegando aqui em cima, vai diminuir um pouco essa curva, deixa o freio mais macio. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer é isso. Como é uma criança que anda aqui na bicicleta, né, adolescente, eu acho, então ela tem um pouco de dificuldade aí ainda em apertar o freio se estiver muito duro. Para a gente diminuir essa curva aqui e também deixar o freio mais macio, não vou passar ele aqui, ó. Uma dica aí para você que tem um freio duro, viu que ele está passando aqui, você pode tirar, deixar ele passando direto. Talvez tenha que tirar algum pedaço nele aqui para ele não ficar muito longo e não ficar atrapalhando aqui o pedal, porque se a gente deixar ele muito longo, ele pode acabar, ó, ficando nessa posição aqui, ó. E aí o pedal pegar nele. Então a gente tira um pedaço, deixa ele um pouco mais curto, ele vai pegar lá em cima, vai fazer uma curva mais suave, direta aqui pro freio, ó, sem passar essa volta toda aqui, e fica um freio mais macio. E vamos aí para mais um dia, hoje aqui já na quarta-feira. Hoje é dia de revisão. Ontem, terça-feira, a gente fez aqui alguns serviços mais pequenos, depois daquela bicicleta rosa. Uma troca de corrente, remendo. Hoje vamos fazer aqui uma revisão completa aqui dessa OG 7.0 aqui, uma bicicleta aí muito valorizada e muito comercializada aqui na minha região. Não sei na sua região, acredito que pode ter diferença aí de onde você está assistindo. Mas aqui é muito vendida essa bicicleta aqui. Na rua é o que mais a gente vê entre os grupos de ciclistas, é o que mais a gente vê essa marca aqui. Bicicleta muito boa, excelente aí a qualidade, só um porém nessa bicicleta aqui, ó, esse freiozinho aqui, ó, freiozinho Logan, saiu nessas lojas aqui, não sei em todas, não é todas 7.0 que vem com esse freio. Acho que eles deveriam ter colocado aqui o MT200. Esse freio aqui ele é bem ruim. Tá vendo como é que ele tá sempre baixinho aqui? A gente regula aqui o parafuso, ele costuma ficar voltando. Outra hora a gente pega alguns desse freio aqui com vazamento aqui na manete, alguns com vazamento na pinça. Então eu acho que não deveria vir com esse freio aqui numa bicicleta aqui desse nível, né? Uma bicicleta aqui de 18 velocidades, são 2 na frente, 9 ali atrás. Uma suspensão aí de alumínio. Suspensão até legalzinha, né? Com trava no ombro. Então assim, a suspensão legal, um pé de vela bom, que tinha estimando alívio. E porém, só esse freio aqui. Mas caso aqui, ó, se você tem um freio desse aqui que funciona bem,
não leva a mal não, tá? Porque aqui, às vezes a gente fala mal aqui de um produto e as pessoas pegam essa dor pra ele, né? Fala assim, não, o meu freio aqui é Logan, tem 5 anos, nunca fiz sangria nele, tá rodando. Ou tem 5 anos, nunca vazou nada. Acontece. Você pode pegar um freio desse aqui ser muito bom, mas a gente acontece de pegar alguns aqui com defeito. O que não acontece quando a gente tem aqui um kitzinho Shimano. Acho que poderia ter aqui nessa bicicleta um kit que é Shimano aqui, que é superior a esse freio aqui. Vamos falar assim que ele é superior. Esse freio aqui ele funciona, mas a gente costuma pegar alguma outra bicicleta aqui bom, e a maioria que a gente pega, a gente costuma ter que trocar esse freio aqui com o tempo, porque ele costuma dar alguns probleminhas, né? Então não fica aí bravo se o seu freio é desse aí, e eu tô falando aqui que o freio é ruim não. Eu acho muito legal também aqui esse disco aqui, ó, esse Centerlock, eu acho muito bonito esse modelo desse disco aqui. E nós vamos fazer aqui hoje então uma revisão geral mesmo, vamos desmontar toda aqui a bicicleta, fazer aquela revisão completaça mesmo aí, desmontar tudo, lubrificar, regular, fazer a sangria dos freios, conferir aqui o desempenho das rodas. Vamos também abrir aqui suspensão. Essa suspensão aqui é muito simples de fazer a manutenção dela. Ela tem aqui desse lado da trava um cartucho, então a gente só vai remover aqui embaixo o parafuso aqui, tirou a tampa que já sai o cartucho, não tem nem que fazer a manutenção no cartucho porque ele é selado, a gente faz apenas a limpeza. E do lado de cá a gente vai ter só uma mola, então a gente também só tira, faz a limpeza, põe engraxa nova aí na mola e monta de novo uma suspensão muito simples aí de mexer. Então é isso aí, eu não vou conseguir filmar para você essa revisão aqui porque já são mais ou menos aí 6h20 da manhã, a loja ainda está fechada aqui, a gente abre às 9h, vou começar essa revisão agora porque eu tenho que terminar ela hoje ainda. E como aqui a gente faz outros tipos de serviço, a gente acaba garrando um pouco aí nas revisões, né? Hoje tem ali também, a bicicleta do correio ainda não foi embora. E olha só a quantidade de bike para arrumar. Aqui tem muita bicicleta aqui, a gente tem que entregar tudo aqui essa semana, já é quarta-feira. Então vai ser bastante corrido, vou conseguir só mesmo mostrar para vocês aqui o que a gente tem para fazer. Caso surgir algum imprevisto, alguma dica importante aqui nessa bicicleta aqui, aí eu posso estar trazendo aqui para vocês ainda algum vídeo dela. Mas ela tá aqui ó, nessa situação, um pouquinho suja. Depois também a gente pode mostrar ela aqui prontinha para vocês aí, como é que vai ficar aqui a altura dos freios, ó, como é que tá, ó. Tudo baixinho aqui, precisando de dar uma troca de óleo, fazer uma sangria. E depois a gente mostra para vocês aí também o resultado. Então é isso aí, pessoal. A revisão já dessa loja aí concluída. Tudo reguladinho aí, lubrificado. Foram trocadas as pastilhas novas, revisão geral. A suspensão dela ficou filé, ficou novinha. Ela estava bastante dura, ele estava bastante enferrujado aqui dentro. A gente conseguiu fazer uma limpeza, lubrificou de novo e a suspensão ficou zero. E já está aqui, ó, no cavalete aqui, essa outra aqui, para quem lembra que a gente mostrou aqui o pneu dela. O pneu está aqui no cantinho ali, ó. Aquele pneu com selante vazando ali nas laterais. Então o cliente já comprou um pneu novo, igual o que já estava aqui antes. A gente vai fazer aqui agora a instalação do selante e vamos passar aí para próximos serviços. Então esse aí é o resultado da Pros após aí a revisão completinha nessa 7.0 aí. E olha só, galera, essa perifa que chegou pra gente aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui o que aconteceu com o freio MT200, ó, quebrou ali em cima, quebrou também aqui embaixo, ó. Ficou aqui os pedaços, ó, do freio. Será por que isso acontece, hein? A maioria das vezes que isso aqui acontece, esse excesso aqui, ó, de espaçadores. Por exemplo, o que acontece? Existe esse adaptador que a gente chama aqui, esse adaptador de freio aqui, ó. Existe modelo de adaptador para frente e modelo de adaptador para a roda de trás. Ele está usando aqui um adaptador que é feito para colocar na frente, estava utilizando aqui. Então aqui para tirar a diferença, aqui, ó, foi colocado várias arruelinhas aqui, ó, e deixou ele bem alto. Isso aqui aumenta, quando a gente aumenta essa quantidade de arruelas aqui, é como a gente vai tirar um parafuso. Sabe quando você vai tirar aquele parafuso que está agarrado e com a chave curta você não dá conta, então você põe uma chave mais longa e com mais alavanca você tem mais força para tirar um parafuso agarrado? A mesma lógica acontece aqui, ó. Quando eu vou aumentando aqui a distância
desse parafuso aqui para a pinça mais a alavanca, eu vou fazer nessa pecinha aqui de baixo. Então, já pode ver que nas bicicletas mais modernas aí, mais novas, essa parte aqui da pinça ela vai direto no quadro, nem é esse parafuso lateral. Esse parafuso aqui é o modelo post-monte, onde ele já é parafusado aqui direto no quadro aqui e ele vai reto. Já vai parafusado direto aqui nessa parte do quadro, que dá mais resistência e dá mais rigidez. Então, o que acontece? Se você não tem um adaptador desse aqui traseiro, é melhor não colocar esse aqui com vários espaçadores. Isso aqui aumenta a alavanca e corre o risco de quebrar, como aconteceu nesse caso aqui. Então, uma dica aí para vocês, procura o adaptador correto aí para o seu tamanho de disco. Esse aqui é um disco padrão 160, então a gente vai utilizar aqui um adaptador padrão para o 160, mas se caso você queira colocar um 180, existe o adaptador correto para o 180 e também o adaptador correto para o 203, que você vai colocar na medida certa e vai manter aqui a resistência do seu freio, evitando aí uma possível quebra aqui dessas partes aqui do freio. E olha aqui, pessoal, já mostrando para vocês aqui qual que é a diferença do adaptador dianteiro para o traseiro. O adaptador dianteiro, reparem para vocês verem que como ele é bem mais plano. Esse aqui, ele chegou a amassar um pouco aqui à frente. Mas mesmo se voltando ele aqui para a posição normal, ele é um adaptador muito mais plano. Esse aqui é o adaptador que vai na frente. Agora olha o traseiro aqui, a diferença. Olha. O traseiro ele é bem mais alto aqui. Tanto ele vai ter esse ressalto aqui na parte de trás, quanto na parte da frente, mais alto ali que o traseiro. É notável aqui a diferença. Então, se você não sabia que tem essa diferença, ou não sabia qual é a diferença, essa aqui é a diferença do traseiro para o dianteiro. E ele aqui vai para o disco 180 na frente e traseiro 160. Então, se você também vai pôr um disco maior, 180 na frente, você pode utilizar esse mesmo aqui, ó, que é o traseiro para disco 160. Na frente, você pode utilizar ele para o disco 180. Também não pode pegar esse daqui, ó, só porque ele é da frente, vou colocar um disco ali 180 na frente. Vou utilizar esse daqui porque ele é o dianteiro. Não pode. O que utiliza para o disco 180 na frente é o do 160 atrás. Como aqui no caso a gente está com um disco aqui 160 atrás ali, vamos estar utilizando esse daqui por 160. Caso fosse colocar na frente, a gente poderia utilizar ele. Mas tem essa diferença aí do adaptador traseiro para o adaptador dianteiro. E agora que já com o freio instalado, consegue perceber agora o adaptador correto. Apenas uma arruelinha aqui de baixo, ó. Uma arruelinha aqui de baixo, que é para dar a regulagem. Esse adaptador aqui, ele exige que tenha assim essa arruela aqui de baixo aqui, para ele inclinar aqui o freio e conseguir fazer a regulagem. Mas aqui agora, ó, sem aquele monte de arruelas aqui, e não vai dar essa alavanca. Então aqui ficou muito mais resistente do que estava antes. Então essa aqui é a dica, se você tem aí, já quebrou ou está querendo aumentar o disco, está colocando muito espaçador, corre o risco sim de estar quebrando essa peça aqui, principalmente se ela não for uma peça tão robusta igual essa daqui, que é de um alumínio mais grosso, porque tem umas atualmente bem fininhas. Então a dica é, vai trocar o disco, vai aumentar o disco, ou vai instalar um disco, observe se a peça aqui é correta para o tamanho do disco que você está colocando aí na sua bicicleta. E mais uma perifa aí na oficina, tudo no mesmo dia. Vamos verificar já o freio dessa aqui. Nada aqui não tá quebrado não. Esse freio aqui tá ok, tá vendo? Peça correta. Tá usando 2 espaçadores aqui, tá ok. Pode usar até 2 aqui. Aqui tá utilizando apenas um aqui. Acho que devido aqui a inclinação aqui para não pegar aqui na frente. Costuma desse quadro aqui, você colocar apenas um espaçador aqui, ele pode ser que o disco pegue na parte de cima aqui da pinça, por isso eles colocaram 2 aqui. Poderia ter colocado 2 aqui, mas assim é bom porque vai pegar, ó, bem em cima aqui da pastilha o disco. Vai comer a pastilha de maneira igual. Mas o caso dessa perifa aqui é outro. A gente vai mexer aqui na suspensão. A suspensão dela foi até feito, acho que uma manutenção, tem um pouco de graxa aqui, mas não conseguiram montar ela. Eles fizeram a revisão acho que em casa
e não conseguiu montar aqui, a parte da mola tá descendo ali, ó. Descendo direto ali o parafuso. Vamos ter que desmontar ela de novo. Detonou aqui essa porquinha. Se não tiver muito apertada, a gente consegue arrancar ela. Vou até perguntar se não quer que troque aí já esse regulador de pressão. Revisãozinha básica da suspensão. Vamos só abrir ela, montar de novo, olhar a parte da mola que ficou errado, fazer essa limpeza aqui de toda essa graxa que tá aqui e deixar ela aí zerada de novo. Bora, mais uma revisão, sexta-feira já o dia, começando 11 horas da manhã, eu tô aqui agarrado ainda, olha só como é que tá a bagunça ali na mesa. Já vou organizar essa bagunça aqui, preparar a mesa de cirurgia, que vamos começar aqui ó, com a manutenção dessa Absolute aqui. Ó. Já resolvemos ali as duas perifas, tá tudo zerado. E agora vamos lá nessa revisão aqui, desmontagem completa, limpeza, lubrificação. A única coisa que a gente não vai fazer aqui é a suspensão, nós vamos fazer aqui as marchas, cubo, vamos lubrificá-la todinha e deixar a bike top de novo para as trilhas. Cadê a bicicleta da revisão? Acabamos aqui a revisão da Absolute. E olha só, vou encerrar esse vídeo por aqui porque acabou o serviço aqui, já é sexta-feira. Vou tentar editar esse vídeo pra gente estar postando aí o que ocorreu aqui durante a semana. Olha só, não deu nem para gravar a finalização aqui da revisão porque eu acabei de apertar aqui a direção, o cliente já chegou e levou a bicicleta. Então a gente ele foi até testar, ele tá ali na rua testando a bicicleta enquanto eu gravo o vídeo aqui. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se você gostou das dicas, já deixa o seu like aí. Também, se não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal para acompanhar o nosso dia a dia aqui na oficina.